Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do De Bem com a Vida com Fernanda Vioto. Hoje a gente vai falar de um problema que tem atingido a maioria da população e tem piorado muito durante essa pandemia global, a ansiedade. E para falar sobre o que é, quais são os sintomas e os tratamentos, eu convidei para bater um papo comigo hoje o professor Celso Neto. Ele é doutorando pela USP e professor pela PUC Paraná. Celso, muito bom te receber aqui no De Bem com a Vida e a gente vai falar hoje de um assunto super importante que é a ansiedade, que é um mal que está tomando conta de toda a humanidade. É bem verdade, Fer. Eu que agradeço a oportunidade e, de fato, esse bate-papo vai ser muito importante porque as pessoas precisam saber o que é isso, como procurar ajuda, quando procurar ajuda. Eu acho que vai ser ótimo com essa conversa. Que bom, e eu aproveito para te fazer a primeira pergunta. Me diz uma coisa, o que é ansiedade? Todo mundo é um pouquinho ansioso? Eu acho que sim, né? A ansiedade, ele é um estado, né, vamos dizer assim, corporal. A pessoa se sente ansiosa, então ela se sente numa condição que a gente pode chamar, e ela muitas vezes aprende a denominar de ansiedade, né? Então, muitas vezes, a depender do contexto em que a gente está inserido, nós podemos experimentar maior sensação de ansiedade ou menor sensação de ansiedade. E como todo mundo eventualmente se coloca num contexto difícil, todo mundo, uma vez ou outra, já experimentou essa sensação. Mas ser ansioso não é um problema. Eu acho que o que a gente tem visto é que algumas pessoas têm desenvolvido um transtorno de ansiedade. E é essa a nossa preocupação. Quais são os sintomas, os sinais de que essa ansiedade ela deixou de ser normal e passou a ser um problema? O transtorno de ansiedade, ele é dividido em outros tipos, né, a depender desses sintomas. De forma geral, a pessoa não consegue viver o presente, vamos dizer assim, né? Ela cria uma expectativa e a todo momento se engaja em atividades para planejar, cuidar, enfrentar um futuro que muitas vezes pode ser real ou idealizado por ela, né? E quando que isso se configura como um transtorno? Principalmente quando aquela condição gera um sofrimento para essa pessoa. Nesse momento, é um momento de alerta, que é um momento onde ela não consegue mais lidar com essa sensação e com essa necessidade de fuga do futuro, de um futuro temido, mas que ela não, nessa situação, ela precisa de uma ajuda, precisa de fato de alguém ali acompanhando ela. E quando a gente convive com uma pessoa que está iniciando um processo de transtorno de ansiedade, como é que a gente consegue perceber que ela precisa de ajuda? Ela dá alguns sinais, o corpo, tem alguma coisa no nosso dia a dia que começa a aparecer? Aham. Muitas vezes o comportamento fica agitado mais do que o normal. Existe uma descrição de condições corporais muitas vezes. Então a pessoa pode se sentir com o coração acelerado, com uma respiração ofegante mais que o normal. No né? sono, tem alteração? Principalmente no sono, porque o sono é um momento onde a gente precisa de um certo relaxamento, de um certo esvanecimento dessa energia para que a gente possa entrar num estado alterado de consciência, vamos dizer assim. Quando a nossa energia está muito forte no sentido de pensamento, preocupação, aquela história que a gente fica e rola e pensa e não desliga necessariamente. Então todos esses pontos, desde condições corporais, respiração, eu sinto meu coração bater forte, não consigo parar de pensar em uma coisa específica, quando a gente não consegue lidar com isso, a gente precisa de ajuda. E muitas vezes quem percebe é quem está do nosso lado, né? E quais são os profissionais? Que ajuda eu devo procurar? Existe tratamento para o transtorno de ansiedade? Existe tratamento para o transtorno de ansiedade e a gente tem diversos profissionais da saúde que podem atender e melhorar a qualidade de vida de pessoas que estão passando por esse momento. Primeira condição é procurar um médico e um psicólogo, né, porque o médico ele vai atuar de forma pontual, muitas vezes, remediativa, né, porque ele medica e consegue ali temporariamente retirar essa condição de sofrimento intenso que muitas vezes o ansioso está submetido. E o terapeuta, o psicoterapeuta, por sua vez, vai trabalhar com questões mais
genéricas, né? Mais ampla, não necessariamente com um sintoma, com aquela ocasião específica, mas sem dúvida nenhuma com um processo de autoconhecimento, do porquê que sou assim, porquê que cheguei nessa situação, porquê que essa situação que eu estou enfrentando tem gerado essa reação ansiógena em mim. É um processo, é um caminhar, e eu acho que esses dois profissionais são os profissionais que podem auxiliar pessoas que estão enfrentando esse momento. E tem alguma ferramenta, além desses profissionais, alguma ferramenta que eu possa utilizar em casa, no meu dia a dia, para ajudar também nesse controle dessa ansiedade? Tem sem dúvida nenhuma. Como eu havia dito que muitas vezes essa condição corporal ela é aquilo que a gente sente como ansiedade, o controle das condições corporais muitas vezes é uma saída bacana, né? A gente tem recursos e estratégias, por exemplo, recursos de respiração, de meditação, né? Tem técnicas de mindfulness que são técnicas que vão ensinar a pessoa a reconhecer processos corporais e ficar presa no momento, porque no fundo, Fer, o que acontece é que a ansiedade é uma necessidade de controlar eventos futuros. Então a pessoa se desliga do presente, se desliga do aqui e agora e se conecta no futuro. O que essas técnicas vão tentar fazer é trazer a pessoa para o aqui e agora, para ela viver a realidade e não a expectativa que tem gerado tanta ansiedade. E o que é gatilho emocional? A gente ouve, toda vez que a gente ouve falar em ansiedade, a gente ouve falar de gatilho emocional. O que é isso? O gatilho emocional é aquele fator, aquela característica que quando exposto, gera uma condição corporal que, por sua vez, desencadeia a ansiedade. Então, vamos supor que eu seja uma pessoa muito ansiosa e estou bem, mas de repente entro em contato com uma condição difícil, por exemplo, um diagnóstico médico ou algum sintoma. E eu perceber esse sintoma ou essa condição ou esse diagnóstico médico faz a minha respiração ficar ofegante, por exemplo, ou meu coração bater forte. O que acontece é que quando eu percebo essas reações corporais, eu fico preocupado, eu fico ansioso. E vira uma bola de neve, porque essa ansiedade aumenta mais essa condição corporal. E essa condição corporal sentida aumenta meu medo, que por sua vez aumenta a ansiedade. Que no fim vira pânico. Que no fim acaba culminando numa crise de pânico, dado um gatilho de uma situação, às vezes mal resolvida, às vezes temerosa para mim especificamente, porque, Fer, dentro da nossa história de vida, isso é muito individual, cada um tem os seus pontos fracos, os seus gatilhos, né? Então, de repente, a gente topa com um deles e acaba desencadeando toda uma crise. Professor, isso aconteceu comigo. Quando começou a pandemia, lá em março, abril, nós tivemos aquela situação da Itália, que a gente nem imaginava que nós passaríamos por isso agora, nesse momento, no Brasil. E ficar assistindo aquele número de mortos, aquela situação toda da Itália, aquele desespero do povo, eu comecei a deitar para dormir e aí eu sentia meu coração acelerado e falta de ar. E eu comecei a perceber que eu estava tendo problemas de transtorno de ansiedade relacionados a esse gatilho que era assistir a televisão. Então eu parei de assistir a televisão para tentar controlar essa ansiedade e eu consegui, mas porque eu já tive o problema de transtorno de ansiedade e eu já conheço o meu corpo, eu já consigo controlar melhor. Mas isso é uma realidade. É importante reconhecer esses gatilhos. Sem dúvida nenhuma, porque no fundo existe um monte de coisa que acontece dentro do nosso corpo, né? Tem muita coisa acontecendo no meu corpo agora, mas eu não presto atenção nisso. A gente vive no automático e a gente não leva em consideração. Mas se alguém falar pra você assim, seu coração tá batendo forte, você para de olhar tudo que você tá olhando e fala, não, peraí, será que é? E você não estava percebendo, mas agora começa a perceber. E uma vez que você percebe o seu coração batendo forte, você fica preocupado. E a preocupação faz você respirar ofegante. Uma respiração ofegante faz seu coração bater mais forte. E aí é aquilo que a gente estava falando de um ciclo e que culmina muitas vezes numa crise de pânico, numa condição bastante difícil para a pessoa enfrentar, dado aquele gatilho inicial. Aproveitando que você falou de síndrome do pânico, tem alguma relação entre o TAG, que é o transtorno de ansiedade, o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, a depressão e até essa síndrome do pânico? A depressão, ela é um transtorno diferente do transtorno de ansiedade. Agora, TOC, TAG, síndrome do pânico são subtipos de transtorno de ansiedade. Então, se uma pessoa tem transtorno obsessivo-compulsivo, isso é ansiedade. Se uma pessoa tem transtorno de ansiedade generalizado, isso é
é ansiedade. E se a pessoa tem crise de pânico, isso é característica da ansiedade. Então, a ansiedade é um transtorno que engloba subdivisões, tem as suas subdivisões, e essas subdivisões acontecem em função das suas características, das características do sintoma. E, às vezes eu tenho um transtorno obsessivo-compulsivo por limpeza. Né? Não preciso ficar constantemente, compulsivamente, me higienizando e isso evidencia uma crise de ansiedade. Às vezes não, às vezes o meu transtorno obsessivo-compulsivo não tem a ver com limpeza, tem a ver com rotinas, né? Enfim, eu acho que a amplitude de características e sintomas é muito grande, daí vem a necessidade da pessoa, quando enfrenta uma situação que não consegue superar, que está em sofrimento, procurar ajuda. Professor, o Brasil, pelos dados segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas no mundo. Por que isso acontece aqui? Qual é o problema do brasileiro? No fundo, não é o problema do brasileiro, né? O que está acontecendo, e isso é uma característica da nossa cultura de forma geral, é essa incerteza e instabilidade em relação ao futuro. Então, hoje em dia, principalmente com a pandemia, nós vivemos uma dúvida muito grande sobre como as coisas vão se organizar daqui para frente. Né? Então, nós estamos, no Brasil, na atualidade, vivendo uma situação de calamidade pública em relação à saúde. Me parece que o Brasil está na pior fase dele, e pior do que os outros países. E é uma incógnita, inclusive, sobre como que isso vai se desencadear na minha vida. Por exemplo, nós vemos pessoas que desenvolvem uma gravidade da doença e outras pessoas que, inexplicavelmente, também pode ser idoso, às vezes, eventualmente, até com comorbidade, que não necessariamente desenvolve. Pessoas que não têm comorbidade, que não são do grupo de risco, mas precisam de um acompanhamento médico intenso, e outras pessoas não. E aí eu te pergunto, como é que vai ser com você? Como é que vai ser comigo caso a gente contraia? Eu vivenciei isso, professor. Eu e minha família toda pegamos Covid no começo, em julho de 2020. Então, era tudo muito novo aqui no Brasil. E eu acho que foi pior o medo de morrer, da doença, do que ia acontecer com a gente, do que de fato os sintomas que a gente sentiu. É disso que você está falando. É exatamente isso, porque eu ouço relatos dentro da clínica psicológica que muitas vezes as pessoas desenvolvem crise de pânico porque descobriram que estavam com Covid-19. Se você for olhar a evolução do quadro clínico da doença, não tinha grandes problemas, mas a pessoa, ela ficava na expectativa. E se eu piorar? E será que isso que está acontecendo comigo já é sinal de piora? Será que eu não preciso de ir no médico? O que está acontecendo? A incerteza sobre o futuro é o que paira sobre as nossas vidas. E a gente está dentro de uma condição que a incerteza não é só em questão de saúde. A gente tem uma incerteza, né, sobre o futuro econômico, sobre o nosso negócio, sobre como as coisas vão se organizar daqui para frente. E tudo isso contribui, de uma certa forma, para esse estado ansiógeno geral que as pessoas têm vivido, que as pessoas têm se deparado, né? Essa incerteza sobre o futuro é o que traz essa questão. E pessoas com necessidade de controle, isso cai de forma mais acentuada. Porque o que a pessoa vai querer fazer? Controlar todas as variáveis possíveis para que ela não desenvolva a doença, para que ela não contraia a doença. Né? Ela não consegue achar um meio termo. Eu sempre digo, o desafio que está sendo imposto para nós hoje, Fer, é que a gente possa encontrar alguma qualidade de vida mesmo dentro da situação em que a gente se encontra. Não adianta eu ficar recluso 100%, acabar com a minha qualidade de vida, porque isso vai me trazer ansiedade, depressão e outras patologias, e também não vale a pena nem eu me engajar em festas e bares e coisas do tipo, correndo o risco de eu me contrair uma doença e contaminar muitas outras pessoas. Eu acho que a saída está no equilíbrio. Professor, e quem que é mais ansioso, o homem ou a mulher? Na verdade, somos ansiosos independente de homem ou mulher, né? Então, eu acho que
de certa forma, o homem pode aprender a lidar com a ansiedade e a mulher pode aprender a lidar também com a ansiedade de formas diferentes, porque a cultura acha que a mulher tem que lidar de um jeito e o homem de outro. Mas isso não significa dizer que um é mais ansioso do que o outro. Eu acho que não existe diferença em relação a gênero. Podemos até fazer uma pesquisa e encontrar alguma diferença. Mas o que nós veremos é a diferença sobre como lidar com isso. Talvez homens mais ansiosos aconteçam, mas demoram mais para pedir ajuda. Reconhecer que precisa de ajuda, né? Se debatem mais até chegar ao ponto de dizer, não, estou precisando de ajuda, preciso de um acompanhamento, não consigo mais controlar ou lidar com essas questões, né? Eu acho que a chave da questão está aí. Professor, e para finalizar, eu gostaria que você desse dicas para ajudar quem está assistindo a gente lá da sua casa, por esse momento que a gente está passando de pandemia global, que as pessoas estão muito ansiosas. O que você fala para quem está nos assistindo? Legal, Fer. Bom, eu acho assim que para todos nós que estamos tendo que enfrentar essa situação difícil atualmente, eu acho que é isso. O caminho de buscar a qualidade de vida, de buscar a saúde, mesmo dentro dessa condição, é o que é necessário e é o que está precisando para todos nós hoje. Achar um meio do caminho onde eu não vou me expor ao risco, mas também não vou me isolar a ponto de desenvolver outras patologias. O caminho do meio é sempre o preferido, o saudável, e é o desafio que está sendo imposto para nós nos dias atuais. Professor, muito obrigado pelas suas palavras, pelos seus ensinamentos. Foi super importante conversar com você sobre isso. Tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente que está lá em casa. Me ajudou e eu tenho certeza que a gente vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Fer. Eu parabenizo o programa e você pela iniciativa de tocar num tema tão importante. Obrigada. E obrigada a você que está em casa, que está nos assistindo mais uma vez no De Bem com a Vida. É muito bom ter você aqui conosco e tenho certeza que o programa de hoje vai ajudar você ou alguém que está próximo a você. Eu te espero na próxima terça, às 8 da noite, com mais um episódio do De Bem com a Vida. Tchau!